1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Irmãos, nós temos falado sobre organize a sua vida, ponha em ordem a sua vida. A Bíblia diz em Isaías 38 que Isaías recebeu uma mensagem de Deus para entregar a Ezequias e disse a ele assim: ponha em ordem a sua casa, porque certamente você vai morrer. E desde o começo de janeiro nós temos falado sobre ponha em ordem a sua vida, organize a sua vida, irmãos. E essa mensagem tem edificado o meu espírito. É lógico, a gente que ministra, primeiro a gente ora e Deus ministra a gente primeiro. E eu tenho pensado diferente em algumas coisas, porque todo ano a gente precisa, no final de cada ciclo, a gente precisa se reavaliar, se temos nos tornado pessoas melhores. Não é que virou o ano, irmãos, as coisas mudam, mas é uma mudança de uma chave psicológica para você. Pode haver o pensamento assim: olha, eu quero mudar, eu vou mudar, e eu queria ter uma data para que eu dissesse: olha, a partir dali as coisas começaram a mudar. Não é porque o ano virou que tudo muda, mas quando você tem atitudes diferentes, as coisas mudam. Então nós já falamos sobre pôr em ordem o altar da sua vida, seu relacionamento com Deus, colocar em ordem suas prioridades, organizar as suas emoções, colocar em ordem a proteção de Deus sobre sua vida, colocar em ordem diversas coisas. Já falamos, a cada domingo e cada quarta-feira temos falado sobre isso, mas eu quero certamente encerrar hoje falando sobre que você precisa, eu preciso colocar em ordem o nosso ser por completo. Nós somos um ser espírito, alma e corpo. Estamos interligados completamente, e uma coisa influencia na outra. Quando você peca com o corpo, que afeta a sua alma e distancia o seu espírito do Senhor, esfria, entristece o Espírito Santo. Então não há como dissolver isso. O nosso ser completo é espírito, alma e corpo. Alguém já disse que talvez a melhor expressão seja: nós somos um espírito que temos uma alma e que habita em um corpo. O corpo é apenas uma morada do espírito que tem uma alma. Não há como separar isso. Eu preciso estar bem no meu espírito, mas a alma não me preocupa muito, meu corpo não me preocupa muito, e assim, irmão, não dá certo. Eu quero ver com você, vamos lá, 1 Tessalonicenses 5, 23. A palavra de Deus fala assim: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis. Outra versão fala irrepreensíveis e íntegros, ou inteiros, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus chama você para uma santificação no espírito, na alma e no corpo. E nós queremos pensar um pouco sobre isso essa noite. Vamos orar, amados. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos: Espírito Santo, fala ao nosso coração através da tua palavra. Que esses minutos que vamos meditar, Senhor, nas Escrituras, o Senhor traga luz ao nosso entendimento. Que nós tenhamos o compromisso, Pai, de edificar o nosso espírito, de receber cura na nossa alma e de cuidarmos de maneira responsável do nosso corpo. Nós pedimos a tua bênção, Pai,
nós oramos, pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, vamos lá. Muitos vivem uma fé um pouco errada. Como assim uma fé errada? Deus se preocupa com o meu espírito, e somente isso. Isso não é verdade. Nós precisamos entender que Deus, a fé que o Senhor quer que a gente viva, é uma consagração total da nossa vida. Por isso que Ele diz: olha, o mesmo Deus de paz vos santifique. É Deus que faz, completamente. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que nos chamou para essa vida de santidade é fiel, e Ele fará isso. Versículo 24: Ele vai santificar a nossa vida. Agora, nós precisamos vencer o obstáculo para que Deus faça isso. Ele é poderoso para santificar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Deus tem poder, não existe nada que limite Deus. Agora, Ele nos deu liberdade. E talvez não, com certeza, o maior obstáculo para Deus santificar nosso espírito, nossa alma e nosso corpo, o maior obstáculo, você sabe aonde é que está o maior obstáculo? Aponta para essa pessoa linda que está do seu lado e diga a ele assim: o obstáculo é você. Aponta para ela, diga assim: o obstáculo é você. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus. Nós trabalhamos junto com Deus. Mas se não tivermos cuidado, nós vamos trabalhar contra aquilo que Deus está fazendo em nós e na vida dos outros. Deus tem poder para santificar meu espírito. Por que Ele não o faz? Porque eu posso estar atrapalhando o processo de Deus na minha vida. Deus tem poder para curar a minha alma, completamente Ele tem. Minhas emoções bagunçadas e a minha falta de cuidado com a minha alma pode atrapalhar Deus de trazer cura na minha alma. Não que Ele não tenha poder, mas que às vezes eu não permito o acesso completo a Ele. Nós vamos ter o retiro daqui 2 semanas. Irmãos, e o retiro, ele é... Por que é impactante? É por causa do lugar? Não, não é por causa do lugar. Eu vou te dizer por que é importante. E por que nós somos impactados num retiro. Eu vou te dizer por que é importante. Porque nós ficamos num ambiente onde nós somos confrontados com a palavra de Deus todos os dias. Nós estamos naquele ambiente, num lugar que fomos para buscar a Deus, para estar em comunhão com os irmãos. E a gente percebe que é progressivo a ação de Deus. Primeiro dia é bom. Segundo dia, irmão, já sentimos de maneira mais profunda. Terceiro dia, nós já estamos entregues àquilo que Deus quer fazer em nós. E o Senhor trabalha com mais poder em nós. Não porque Ele não podia fazer antes, mas porque na medida que eu me exponho à palavra de Deus, eu vou ficando mais vulnerável. As minhas armas vão sendo baixas, entregues, e aí o Senhor age com mais poder na minha vida. Então eu quero pensar junto com você sobre isso, porque eu não posso viver uma fé que negligencia o corpo, que vive com a alma ferida e com um espírito enfraquecido. Paulo conclama os cristãos não a viverem uma vida cristã parcial, mas uma vida cristã e consagração total. Completamente, vosso espírito, alma e corpo, total. Deus se importa com tudo que somos. Deus se importa com o seu corpo. Deus se importa com a sua alma, não apenas com o seu espírito, porque uma coisa interfere na outra. Não existe vida cristã saudável sem ordem no corpo, cura na alma e alinhamento no espírito.
Deus quer e pode santificar todas as áreas da nossa vida. Portanto, não atrapalhe aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não seja você o empecilho. Coopere com Deus. Se desarme diante dele. Diga: Senhor, estou aqui, pode trabalhar. Primeiro, vamos começar com aquilo que é mais externo, né? Você é como se fosse um ovo. A casca, o corpo, a clara, a alma, e a gema, o espírito. Vamos começar de fora para dentro? Vamos pensar um pouquinho de fora para dentro, no nosso corpo. Ele diz: olha, o vosso corpo seja considerado, conservado íntegro, irrepreensível. O corpo importa. 1 Coríntios 6,19 diz: acaso não sabeis que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês? Não sois de vós mesmos, vocês foram comprados por bom preço. Glorificai, pois, ao Senhor no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então o corpo importa. O corpo é importante. Nós não somos de nós mesmos. O nosso corpo foi criado por Deus. O nosso corpo foi redimido por Jesus. E o nosso corpo precisa ser santificado pelo poder do Espírito Santo. Como é que o pecado chega na gema? Se não pela casca, e passa pela clara, e vai até a gema. Como é que o pecado entra em alguém? Pelos 5 sentidos: visão, olfato, audição, tato, paladar. Principalmente paladar. A pergunta que fica para nós é: nos alimentamos para nos nutrir ou para satisfazer um anseio da nossa alma? O corpo importa, irmão. Eu quero que você pense nisso. Uma desordem física vai afetar todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, a falta de descanso do corpo traz irritação para a alma. Pessoas que não param o corpo têm a tendência de ter uma alma agitada. Os excessos vão enfraquecendo o seu espírito. Cuidado. Indisciplina física traz uma indisciplina em todas as áreas. Se você não consegue vencer no corpo, quem disse que você vai vencer na alma? Quem disse que você vai vencer no espírito? Eu vi aquele atleta J alguma coisa. Ele disse assim: como é que você vai vencer num esporte se você não consegue vencer nem um prato de batata frita? A disciplina, irmãos, vai mostrar para você como você será disciplinado no restante das coisas. Você tem disciplina em seu corpo? Hora de acordar, hora de dormir, como se alimentar. Você exercita seu corpo. Eu estava dizendo aos meninos que eu estou com um problema agora, Cordeiro. Depois que eu comecei a fazer academia, as camisas estão rasgando aqui embaixo do sovaco. Eu agora estou precisando do povo de casa, irmão. João Lucas às vezes vai passando perto de mim. Eu digo: filho, coça aqui as costas do papai, que os músculos não estão deixando mais o braço aí para trás. É só para pirraçar, irmão, brincadeira. Mas, irmão, nós precisamos exercitar o corpo. Nós precisamos entender que Deus se importa com o nosso corpo. Nós precisamos saber que nós precisamos de descanso. Eu preciso valorizar o descanso. Eu tenho que dormir. Eu preciso, antes de dormir, parar de mexer no telefone, para que a minha mente vá desacelerando. Irmãos, quando você for dormir, sabe um cuidado para o corpo? Lê a Bíblia, sabia? Você sabia quantas palavras a sua mente pensa?
por minuto? Não é consciente formulando palavras, mas ela pensa em cerca de 800 a 1000 palavras por minuto. Então o cérebro das pessoas está agitado, veloz. As pessoas vão ouvir um áudio do WhatsApp, já viciou em ouvir 2.0, né? Tem hora que meu filho vai colocar um áudio para eu ouvir, pai, o cliente falou isso e isso, e coloca para eu ouvir. Não entendi nada. Volta e bota em 1.0 aí. Aí quando você pega a Bíblia para ler, que você lê um capítulo, a sua mente é obrigada a desacelerar. E você lê, e você não consegue ler na velocidade do pensamento, então você vai lendo e a sua mente desacelera. Irmão, faça o que eu estou dizendo a você. Leia a Bíblia antes de dormir. Você vai desacelerar o seu cérebro. Sabe como é que as pessoas dormem hoje? Com o celular assim, até cair em cima do peito. O Espírito Santo está revelando aqui que tem alguns que cochilam assim, o celular cai aqui. Quem sorri aí eu sei que é alguém da sua casa ou você mesmo. Você está cuidando do seu corpo? Hora de dormir, hora de acordar. Ah, pastor, eu não tenho tempo para cuidar do meu corpo. Se você escolher não cuidar do seu corpo hoje, você será obrigado a cuidar de suas doenças amanhã. E você vai ter que arrumar tempo, senão você vai morrer antes da hora. Santificar o corpo inclui aquilo que você expõe ao seu corpo, aquilo que você olha, aquilo que você entra em contato. Cuidado com isso. Você precisa cuidar dos hábitos, dos seus hábitos, submeter o seu corpo ao propósito de Deus. Espiritualidade não é desprezar o corpo, é cuidar dele e consagrar ele a Deus. Nós tínhamos antigamente as igrejas faziam assim: ore, cuide do espírito, a carne não presta para nada. Irmãos, quando lá em Romanos diz que a carne para nada serve, é as vontades humanas, não é o corpo não, porque sem esse corpo aí tu vai para a glória. Então, pare para pensar nisso. Segunda coisa, eu quero parar um pouco de tempo nessa parte aqui. Você precisa organizar e cuidar da sua alma, das suas emoções. É uma amiga nossa que tem uma clínica que trata da alma das crianças. Nos contou uma experiência seguinte. Ela disse que a mãe chegou lá, levou o filho e disse: olha, eu acho que meu filho tem TDAH, tem autismo, ele tem um monte de coisa, meu filho deve ter um monte de coisa, porque ele não consegue se concentrar na escola, ele fica inquieto, ele não senta, e a mãe apavorada. Ela disse que depois que ela ouviu a mãe, ela disse: quanto tempo ele fica no celular durante a semana? Ela disse: eu não sei, mas ele fica bastante tempo. Nós vamos fazer o seguinte: você vai deixar ele uma semana sem tela total, sem celular, sem tablet, sem TV, sem computador, nada de tela. Uma semana. Não importa o que aconteça, não deixe ele mexer em tela essa semana. E semana que vem você volta aqui. Aquela mulher passou uma semana, na semana seguinte chegou lá. Disse: e aí? Só olha, deixei. Os 2, 3 primeiros dias foi terrível. Ele dava crises. Mas depois, no 4º dia, ele começou a ficar mais tranquilo. 5º dia, beleza, melhor. 6º dia, 7º dia, meu filho está tranquilo. Ele não tem TDAH, ele não tem autismo, meu filho tem nada. Era só a tela. Irmãos, anote o que eu vou dizer a você. É bem possível, eu não sei quantos anos vai demorar para isso acontecer. As pessoas vão ficar com problema de coluna. Muitos já estão. Sabe por quê? Porque fica tanto tempo na tela que as vistas cansa. Aí quando a vista cansa, precisa enxergar mais perto. O braço cansa de ficar assim, ela entorta o pescoço. As pessoas ficarão curvadas daqui a um tempo. Como é que você está?
E quanto maior for teu pescoço, irmão, toma mais cuidado. Você tem mais molejo, né, para pender para frente. Olhar para o celular. Você precisa cuidar da sua alma. O que é que você se alimenta? A Bíblia diz em Isaías: ouvi e a vossa alma viverá. Escute, ali ele estava falando da palavra de Deus. Escute a palavra de Deus e a sua alma terá vida. Mateus 4,4, Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Alimenta a tua alma com a palavra. 1 Pedro, ele diz assim: olha, que nós sejamos como nenéns recém-nascidos, que deseja o genuíno leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Que a sua alma se alimente das coisas de Deus, da palavra de Deus. Alimente a sua alma. Cuide da sua alma. Cuide da sua saúde, das suas emoções. A alma, querido, envolve algumas coisas: a mente, as emoções, a sua vontade, o seu psicológico. Cuide da sua alma. Pessoas, irmão, antigamente, quando a pessoa chegava depois dos 70, 80 anos, começava a esquecer as coisas. As pessoas hoje com 15 anos já esquecem de tudo. Você dá um recado à pessoa, diz: ó, diz a fulano isso e isso. A pessoa vai dar o recado no meio do caminho. É para dizer o que mesmo? Misericórdia. Você diz assim: pega não sei o que lá para mim. A pessoa vai pegar, no meio do caminho, volta e diz: é para pegar o que mesmo? Nós estamos vivendo, irmãos, a geração de tanta ocupação na mente, que podemos estar estafados. Cuidado com burnout. Cuidado. Alguns testes. Quando você para o carro na frente do mercado, você entra no mercado, faz suas compras, se lembrar das coisas. Quando você volta, você vai direto para o seu carro, você fica pensando: onde é que meu carro está? Onde é que meu carro está? Está para a direita, está para a esquerda? Onde é que meu carro está? Você está começando a esquecer de coisas que você não esquecia? Você está começando a não lembrar mais de coisas importantes? Aniversário da tua esposa, esqueça tudo no mundo, menos o aniversário da tua esposa. Como é que está a tua mente? Tranquila? Sossegada? Em paz? Ou você está ultimamente querendo brigar com as pessoas? Tem gente, irmão, que a alma está tão doente, que para gerar os hormônios do entusiasmo, da empolgação, ela quer brigar com os outros para gerar adrenalina, né? Eu tenho que arrumar uma confusão, eu tenho que achar uma briga aí. Por quê? Porque a alma não está bem. A alma não está bem. E a pessoa, para poder sentir um pouco de alívio, um pouco de adrenalina, precisa arrumar uma confusão. Querido, por que as pessoas se machucam, se ferem? Você sabe que quando alguém se machuca, o seu corpo é programado para te proteger. Ele gera hormônios que tiram a sensibilidade e de certa forma reduz a dor da tristeza que a pessoa sente. Por isso que pessoas se machucam, se cortam. Adolescentes. Nós precisamos tratar a nossa alma. Não se conforme em viver de qualquer jeito. Que a sua alma tenha saúde, para que você tenha paz, que seja alguém agradável de viver. Você quer saber como é que está a sua alma? Pergunte às pessoas que convivem com você. Porque pode ser que você esteja dando patada nos outros e nem percebe. Pergunte às pessoas que convivem com você. Diga a ela assim: ei, como é que eu estou? Eu estou tranquilo? O que é que você está percebendo em mim? Me ajuda aí. Eu estou alguém estressado ultimamente? Examine como é que você está. Que você tenha uma alma pacificada. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Eu tenho insistido nesse texto esses dias.
Sinais de uma alma em desordem: pensamentos dominados pelo medo, emoções instáveis, pessoas que vão na manicure, vão no salão fazer algum procedimento, mas é porque quer conversar com um profissional, não é nem porque quer tratar e cuidar da beleza, é mais porque quer abrir o coração e compartilhar. Sua alma não está bem, você toma decisões impulsivas, decide coisas, ou fica com medo de tomar decisões e não sabe nem o que decidir. Isso é sinal de uma alma que não está em paz, uma alma que não aprendeu a descansar no Senhor. Eu quero que você pense sobre isso. O salmista diz: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Como é que coloca a alma em ordem? Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renove a sua mente com a palavra. Alimente todo dia com a palavra. Tiago 1:21, eu acho, diz assim: a palavra de Deus implantada em vocês é poderosa para salvar a vossa alma, para trazer cura para a sua alma. Permita que essa palavra venha trazer cura em você. As suas emoções precisam ser submetidas à palavra de Deus. Nós precisamos ter uma vida alinhada com a vontade e o propósito de Deus. Não permita que sua alma fique doente. Que se for necessário confrontar você mesmo, se confronte, mas diga: eu não quero ficar com minha alma doente. Como é que eu percebo que às vezes minha alma não está bem? Irmão, se eu me ofender com facilidade, alguém falou alguma coisa e eu fiquei ofendido, eu digo: eu não estou bem. Sabe outra coisa que eu uso para verificar se a minha alma está em paz? Se eu começo a reclamar, murmurar, eu digo: opa, eu não estou bem. Senhor, tem misericórdia de mim, minha alma não está tranquila, porque eu estou reclamando ultimamente. Ainda que eu não fale, irmãos, porque eu aprendi a disciplinar o que eu falo, mas na minha alma pode ser que eu murmure, né? Eu teve dia de eu sair aqui da igreja, eu ir saindo, aí eu vou embora, aí apaga a luz, aí eu vejo uma luz acesa naquele corredor, aí digo: eu vou lá apagar. Aí eu vou apagar a luz do corredor, vejo a luz acesa de uma sala lá no fundo, aí eu vou lá apagar. Nisso, irmão, se a alma não estiver bem, a alma já começa a reclamar. Não é possível que deixaram esse tanto de luz acesa, não é possível. E aí você chega na sala, o ar-condicionado da sala está ligado, aí você olha: cadê o controle para desligar esse ar-condicionado? E aí você não acha controle. Aí você diz: eu tenho que ir lá embaixo buscar um controle, voltar aqui e desligar esse ar. E aí a alma está querendo reclamar. E aí eu aprendi a disciplinar os lábios, mas a mente pode estar murmurando e dizendo assim: se acontecer isso comigo, eu sei que a minha alma não está em paz. E aí desce para ir embora, olha para o outro lado, aí vê um vislumbre de uma luz do outro lado. Você diz: não é possível um negócio desse. Irmão, como é que está a tua alma? Tua alma está em paz? Se tua alma estiver em paz, isso será demonstrado nos seus relacionamentos, na sua vivência, nas suas reações do dia a dia. Não é como você age, mas como você reage. Se você estiver em paz, sua alma estiver em paz, irmão, sendo tratada, sendo curada. Como é que a alma é curada? Além de ser renovada pela palavra de Deus, quando você decide não guardar mágoa de ninguém. Senhor, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aqueles que me ofendem. Senhor, perdoa meus pecados, como eu perdoo o Martinho, que me fez muita raiva essa semana. Aí é Glorinha que ora assim, né? Eu não, comigo ele não faz nada, né? Aí Pati pode orar: Senhor, me perdoa, Senhor, mas eu também perdoo o João, pelo trabalho que ele me deu esses dias. Irmão, precisa liberar os outros, para que a sua alma esteja em paz. Alma santificada. Olha para mim aqui, querido. Não permita que a sua alma se apegue àquilo que vai contra a palavra de Deus. Qualquer coisa que a sua alma for se apegar,
que é contra a palavra de Deus, subjugue a sua alma. Não deixe ela levar você para nada errado, nenhum sentimento ruim. Como é que faz isso? Uma das melhores maneiras é uma coisa que muita gente não gosta de fazer, e eu também não gosto: jejum. Jejum. Faça jejum regular, pelo menos 2 vezes por semana. A alma não gosta de jejuar. Irmãos, das 3 coisas espirituais, ler a Bíblia, orar e jejuar, eu amo ler as Escrituras. Eu gosto de orar e eu detesto jejuar. Mas eu jejuo porque eu preciso, para que a sua alma tenha paz. Aprenda a jejuar, a negar-se a si mesmo. Não coma aquilo que você gosta. Faça como Daniel, né? Fica 21 dias comendo legumes apenas, negando coisas gostosas para ele, delícias, para que a sua alma saiba o lugar dela. Amém? E por último, organize o seu espírito. Por último, mas não menos importante. Mas porque uma coisa, irmão, influencia a outra. Todo o vosso espírito, alma e corpo, embora a Bíblia fale espírito, alma e corpo, é ordem de importância, eu creio. Eu quis falar do corpo, alma e espírito, para ir aprofundando naquilo que é mais importante. Seu espírito precisa estar em comunhão com Deus. A dimensão mais profunda do seu ser é o espírito. É como se fosse assim, essa lâmpada que nós temos aqui, a lâmpada é como se fosse o corpo. A lâmpada é a parte física, ok? Você pode pegar numa lâmpada. A lâmpada é a parte física. Aqui é a lâmpada. A luz que essa lâmpada está refletindo, vamos colocar que é a sua alma. E o que é o espírito? É a energia que alimenta a lâmpada. Então, se você cuida do seu espírito, você automaticamente vai ter ministração do espírito na sua alma, e você vai ter consciência para equilibrar e ter controle no seu corpo físico. Cuide do seu espírito. João 5,24 diz que Deus é espírito, e importa que aqueles que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Você precisa adorar a Deus em espírito. A parte sua que ora e que comunica com Deus é o seu espírito. Você pode envolver seu corpo, você pode se ajoelhar na sua comunicação com Deus, você pode submeter a sua alma, suas emoções, seu intelecto a Deus, mas quem se comunica com Ele é o seu espírito. Você precisa cuidar do seu espírito. Você precisa ter essa consciência. É o lugar onde você acredita em Deus. É o lugar de adoração. É o lugar onde você exalta o Senhor. É no teu espírito, também com a sua alma. Maria, a mãe de Jesus, disse, né? Meu espírito se alegra em Deus, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, o espírito é lugar de direção espiritual, onde o Senhor fala com você, onde o Senhor ministra a você. Um espírito fortalecido vai governar a sua alma e o seu corpo. Enfraqueça os desejos humanos através das disciplinas espirituais: jejum, oração, submissão à vontade de Deus. Você permite que o Espírito comece a dirigir sua vida. Romanos capítulo 8, verso 10: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Edifique seu espírito. Cada vez que você ouve a palavra de Deus, seu espírito está sendo edificado, sendo renovado em Deus. O espírito alinhado, a alma fica em paz. Um espírito saudável, um corpo mais disciplinado. Tudo está interligado. O espírito em ordem exige vida de oração, submissão à palavra de Deus, sensibilidade do Espírito Santo.
Cuide do seu espírito. Cuide para que o seu espírito esteja alinhado com a vontade de Deus. Convidar o pessoal do louvor aqui. Você pode se colocar de pé? Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus chama. É o mesmo Deus que capacita você a santificar-se completamente. O seu corpo pode levar você para um lugar onde a sua alma seja atingida por aquilo que o corpo pratica. E aí o seu espírito perde a comunhão com Deus na hora. Entende, irmão? Perdeu comunhão com Deus, aí não tem conexão para orar, para buscar a Deus. Eu preciso, de maneira consciente, cuidar completamente do meu ser, do tríplice ser, do meu espírito, da minha alma e do meu corpo. Para que eu tenha comunhão com Deus, eu preciso ter essa consciência. E Deus faz isso em mim, quando eu não atrapalho Ele de fazer esse processo. Se você é negligente em uma das três coisas, você não está cumprindo aquilo que Deus quer. Então eu quero perguntar para você, qual é a área da sua vida que está fora de ordem? Seu corpo precisa de disciplina? Sua alma precisa de cura? Seu espírito precisa ser fortalecido? Irmãos, pessoas com a alma doente se ofendem com muita facilidade. Seu espírito pode levar você a ter uma comunhão íntima com Deus, mas a sua alma dificulta esse processo, guardando mágoa dos outros, sentimento de orgulho. Quem é essa pessoa para me tratar desse jeito? Cuidado, para que você tenha comunhão com Deus, você precisa santificar seu espírito, sua alma e o seu corpo. Deus não quer apenas salvar o seu espírito, Ele quer ordenar toda a sua vida. O que é que está faltando melhorar? A busca a Deus no espírito? O que é que está faltando? O que é que você precisa? Você tem seu tempo com Deus definido? Está orando aqueles 5 minutos por dia até ontem? A partir de hoje é 10 minutos. Esses dias, quando chegou a noite, eu lembrei que eu não tinha me ajoelhado e fui orar com as crianças. E aí eu pensei, eu vou orar os 5 minutos agora. Nos ajoelhamos os 3 na cama. E aí eu comecei a orar. Aí pensei, vou demorar os meus 5 minutos aqui. Fui orando, eu não sei se tinha uns 2, 3 minutos. João Lucas fez, tipo assim, pai, já demorou. Já demorou. Mas irmão, que haja em nós essa disciplina. Minha filha é adolescente, né? Mas eu percebo o esforço dela. Às vezes eu chego no quarto dela, bato na porta e tem vezes que ela não responde, eu abro um pouco a porta. Tem vezes que ela está de joelho lá no tapete. Glória a Deus. Outro dia a gente se assustou e ela estava clamando. E eu pensei, aconteceu alguma coisa? Será que ela brigou com o João Lucas? Será que deu alguma coisa? Quando eu fui entrar no quarto, ela estava orando. Irmãos, e foi tempo lá. Irmãos, cuide do seu espírito, que aí a sua alma estará em paz. E aí, você precisa estabelecer isso por meio de uma rotina no seu corpo, de maneira consciente, de santificar seu espírito, a sua alma e o seu corpo.